Oi pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou autora de um blog e também desse canal no YouTube que se chama Abrindo Parênteses. Eu uso essas duas plataformas para falar sobre comportamento, viagens e principalmente sobre a vida aqui na Alemanha. E o vídeo de hoje é o primeiro de um quadro novo que eu quero lançar aqui no canal, que por enquanto vai se chamar Carreira na Alemanha. Essa ideia foi inspirada pelo podcast Carreiras Sem Fronteiras, que é promovido pela Alura Línguas, que eu recomendo bastante se você tem interesse em descobrir como que é o mercado de trabalho em outros países. Então, nesse podcast, o pessoal da Alura sempre entrevista uma pessoa, um brasileiro que está morando em algum país diferente, que está trabalhando em algum país diferente, e pede para essas pessoas contarem a sua jornada, o que levou essas pessoas a mudarem de país, o que elas estão trabalhando com o que elas trabalhavam antes, se elas mudaram de carreira. Então é um podcast bem interessante e as histórias de várias dessas pessoas me deram muitas ideias para conseguir encontrar um emprego aqui na Alemanha. Outra grande inspiração para esse quadro é a empreendedora e criadora de conteúdo Carolina Klein. Eu já recomendei o perfil do Instagram dela aqui no meu canal. Ela também mora aqui na Alemanha, mora em Munique. E toda semana ela entrevista um brasileiro que mora aqui na Alemanha, também para contar a sua experiência, por que a pessoa veio morar na Alemanha e como que foi o período de adaptação. Ela sempre faz essas entrevistas no formato de live pelo Instagram. Eu, inclusive, participei de uma onde nós falamos muito sobre trabalho. E por isso que eu queria também contar essa história aqui no meu canal, porque eu acho que vale muito a pena. Eu sempre recebo muitas perguntas, né, de pessoas querendo vir trabalhar aqui, como que funciona o processo seletivo, quais que são as qualificações que as pessoas precisam, o que as empresas daqui procuram, a questão de idioma. Então, para falar um pouco sobre tudo isso que eu resolvi lançar essa série de vídeos. Eu não tenho bem certeza ainda se vou fazer também em formato de live, se os vídeos vão ser gravados. Por hoje vou contar a minha história e aí os próximos planos eu vou divulgando nas redes sociais. Bom, então, só para contextualizar rapidamente, eu vou apresentar alguns fatos sobre mim e vou explicar bem resumidamente por que eu vim aqui para a Alemanha ou o que eu vim fazer aqui na Alemanha, porque eu acho que essas informações são importantes para que vocês entendam como e por que eu resolvi trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, como vocês sabem, meu nome é Clarissa. Eu tenho 31 anos e eu moro na Alemanha há 2 anos. Eu me mudei para a cidade de Colônia no ano de 2018, no final de janeiro de 2018. Eu sou brasileira, eu nasci em Florianópolis, mas eu morei muitos e muitos anos na cidade de Jaraguá do Sul e também na cidade de Joinville, que ficam no norte de Santa Catarina. Eu vim para a Alemanha por escolha, não foi assim uma transferência de emprego ou nenhuma oportunidade que apareceu do nada, foi realmente uma escolha que eu e meu marido fizemos depois de ponderarmos algumas coisas. E nós pesquisamos muito, juntamos muito dinheiro, nos preparamos muito antes de realmente nos mudarmos para cá. Mas para ser bem sincera, eu fiz intercâmbio no Reino Unido e a minha ideia inicial era voltar para lá. Então eu morei na Inglaterra, eu estudei inglês na cidade de Oxford durante alguns meses e depois dessa experiência, quando eu voltei para o Brasil, eu pensava em voltar a morar no Reino Unido, pelo menos por algum tempo. Não tinha bem certeza se ia ser uma coisa aí para a vida toda, mas essa experiência no exterior era uma coisa que eu realmente comecei a pensar depois disso. Só que eu ainda estava na faculdade, eu precisava me formar, então isso era uma coisa, um plano que eu tinha para talvez depois que eu já estivesse formada, de repente trabalhar, fazer um estágio fora, alguma coisa nesse sentido. E aí, lá pelo ano de 2016, que foi quando eu realmente estava fazendo os preparativos e realmente pesquisando o que tinha de oportunidade no exterior, aconteceu o Brexit, não é mesmo? E isso meio que atrapalhou meus planos, né? Porque ali na época que o Brexit foi anunciado, as informações não estavam muito claras, então não tinha muito bem como a gente saber quais eram as condições de visto para estrangeiros, ou se quem tinha cidadania europeia ia poder continuar morando na Inglaterra, esse tipo de coisa, ou na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, enfim, no Reino Unido de forma geral. Então, como essas coisas não estavam muito claras,
o meu foco foi mudando do Reino Unido para outros lugares. E acontece que o meu marido, que nessa época já era noivo, ele já tinha morado na Alemanha em 2013. Ele fez um estágio de 1 ano na cidade de Kassel, em uma empresa chamada SMA, que é uma empresa muito grande e renomada aqui da Alemanha. Ele ficou esse tempo também estudando alemão, então ele já tinha um conhecimento bem avançado do idioma alemão. E ele sugeriu, né? De repente vale a pena a gente morar na Alemanha, dependendo da cidade, existem opções e oportunidades em inglês, porque eu não falava alemão, né? Não falo ainda. Mas pelo menos ele já tinha o domínio do idioma. E uma coisa também que acho importante mencionar é que ele tem cidadania italiana. Então, era um dos motivos pelo qual a gente estava olhando mais para a Europa, porque com uma cidadania europeia você tem direito de morar em qualquer país aí do espaço Schengen. Então, era um dos principais motivos pelo qual a gente não estava focando, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, nesses outros países, porque como a gente já ia casar mesmo, isso me daria o direito a um visto aqui na Europa que se chama visto de reunião familiar. Então esse também foi um outro fator que acabou nos direcionando aí pro lado da Alemanha nessa empreitada. E aí, uma vez que já tínhamos decidido qual era o país onde íamos morar, realmente começamos a fazer várias pesquisas e um planejamento mesmo de quando e como nós viríamos morar aqui na Alemanha. E aí existem 2 condições que nós não queríamos abrir mão se fosse possível. Então, a primeira delas é que a gente queria pesquisar e ter uma noção de quanto que seria o nosso custo de vida aqui na Alemanha. A gente fez algumas simulações para cidades diferentes que nós tínhamos interesse de morar. Então, por exemplo, Berlim, Hamburgo, Colônia, Munique, principalmente por serem cidades maiores e por terem oportunidades de emprego em inglês, que seria importante para mim. Então, nós fizemos várias simulações e várias pesquisas. Eu tenho um artigo lá no meu blog bem interessante, onde eu explico aonde que a gente pesquisou todas essas informações, então como que a gente avaliou qual que seria o nosso custo de aluguel, de luz, de água, de, sei lá, supermercado, todas essas coisas, para que a gente conseguisse montar um orçamento familiar, digamos assim, e ter uma noção de quanto que seria o nosso custo de vida. E aí nós queríamos juntar dinheiro suficiente ainda no Brasil para bancar esse custo de vida por pelo menos 6 meses. Então, se a gente tivesse algum problema, se os dois estivessem desempregados ou acontecesse alguma coisa nesse sentido, a gente ia conseguir manter as nossas contas com as nossas reservas durante pelo menos 6 meses aqui na Alemanha. E o outro fator muito importante é que nós queríamos que pelo menos um dos dois viesse para a Alemanha já empregado. Então, nós começamos a mandar currículos para empresas alemãs ainda quando estávamos morando no Brasil. E aí a ideia seria que a gente se mudasse quando um dos dois tivesse um contrato de trabalho. Porque a gente acreditava que essas 2 coisas facilitariam aí todo o nosso processo, facilitariam a mudança, enfim. Bom, e nós fizemos isso e acabou dando certo. Quem conseguiu o emprego primeiro, na verdade, foi o meu marido, né? Porque como ele já tinha morado na Alemanha, já tinha conhecimento do idioma, já tinha trabalhado numa empresa alemã, tinha uma carta de recomendação de uma empresa alemã, todas essas coisas foram grandes diferenciais para que ele conseguisse se colocar no mercado de trabalho aqui muito facilmente, inclusive. Eu acho que demorou talvez assim 2 meses para que ele conseguisse não só fazer as entrevistas, mas o processo seletivo. Então, realmente foi muito rápido, mas eu não gosto de usar a experiência dele muito como referência, porque eu acho que é muito mais uma exceção do que uma regra, né? Como eu mencionei, ele tem todas essas outras características no background profissional dele que eu acho que foram diferenciais que a maioria das pessoas não tem. Eu, por exemplo, não tenho. Então, por isso que eu gosto de contar muito mais a minha história, para que as pessoas elas realmente tenham essas 2 visões de que pode ser muito fácil, mas também pode ser muito difícil conseguir emprego e trabalhar com o que você quer aqui na Alemanha, principalmente sem o conhecimento do idioma. Bom, mas e com o que a gente trabalha, né? Vou começar falando um pouco sobre formação. Eu e meu marido somos formados em engenharia elétrica. Nós nos conhecemos na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, é uma universidade pública.
Ele se formou pela UDESC e eu não gostei de estudar lá, então acabei transferindo a minha matrícula para uma universidade que é afiliada com a PUC do Paraná. Ela se chama Universidade... Não é universidade, se chama Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Não tem o título de PUC, mas é afiliada à PUC do Paraná. Nós dois já trabalhávamos no Brasil, eu principalmente porque precisava pagar a faculdade particular, não é mesmo? E ele começou a trabalhar mais pro final da faculdade. Assim. Ele fez o estágio obrigatório no final do curso e aí foi efetivado pela empresa e aí ele trabalhava com pesquisa e desenvolvimento, que era a área na qual ele queria se especializar na época, queria construir uma carreira, né? Já eu trabalhava com gestão de projetos em empresas que forneciam equipamentos elétricos para usinas de geração de energia, né? Hidrelétrica, solar e tal. Então, o departamento onde eu trabalhava era o departamento que era responsável ali por cronograma de obra, cronograma de fábrica, orçamento, por fazer visita em campo, por fazer visita com cliente, reunião com cliente, e aí se acontecia algum problema com a obra civil lá no campo e daí o projeto ia atrasar, o pessoal do nosso departamento que precisava, né, reestruturar ali o cronograma da fábrica para ver, não, esse projeto pode atrasar um pouco mais, esse aqui tem que correr um pouco mais, esse tipo de coisa. Às vezes aconteciam problemas com licença ambiental, então isso também atrasava todo o projeto, esse tipo de coisa. E eu sou apaixonada pela minha profissão, eu gosto muito dessa área. Era uma coisa que me preocupava um pouco, né? Porque como é uma indústria muito específica e principalmente é uma profissão que requer que você, sabe, não só lide com todos esses departamentos internos da empresa, mas que você faça visita externa e que você lide com o cliente, eu tinha muito medo de não conseguir trabalhar com isso na Alemanha por não ter o conhecimento do idioma, né? Porque além de você ter todas essas frentes de trabalho, o vocabulário que você precisa ter também acaba sendo muito específico. Então, eu tinha noção de que sem o alemão ia ser muito difícil continuar trabalhando na minha área, mas eu tinha uma ilusão, assim, de que aprender alemão não ia ser tão difícil. Então, o meu plano inicial era ficar super focada durante 6 meses só no idioma alemão, estudando muito, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça de que se eu estudasse muito, eu ia conseguir aprender o idioma bem o suficiente para conseguir trabalhar nesse nível aqui na Alemanha. Spoiler alert, não foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a estudar alemão, né? Então eu comecei fazendo um curso intensivo de alemão. Eu, inclusive, tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso. Eu tinha visto vários vídeos e depoimentos em blogs de outras pessoas falando que fizeram cursos intensivos do A1 e o A2 aqui na Alemanha e que, como estavam expostos, né, ao idioma no dia a dia e tal, a partir do B1 já tinham condições de trabalhar com esse conhecimento do idioma. Bem, não foi o meu caso, né? Depois do meu primeiro mês de aula de intensivo de alemão, eu já percebi que eu ia demorar muito tempo para aprender esse monte de artigos e essa gramática super complicada. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, né? Com essa questão do emprego e tal. E além disso, eu já estava comprometida com a cidade, né? Pelo menos com a localização, porque como meu marido já estava trabalhando aqui em Colônia, a gente já tinha um apartamento, né? Já tinha alugado um apartamento e aluguel de imóvel, uma coisa super complicada aqui na Alemanha. Isso por si só já limitava um pouco as minhas opções, né? Então, enquanto eu ainda estava fazendo o curso de alemão, eu comecei a dar uma olhada, assim, o que tinha de opções em inglês com gestão de projetos aqui na cidade de Colônia. E aí eu percebi que nessa área em que eu trabalhava especificamente, realmente sem um alto nível de alemão não ia ter condições, mas que tinham outras áreas que poderiam ser interessantes. E aí 2 coisas especificamente me chamaram a atenção. 2 indústrias que são muito fortes aqui em Colônia, ou pelo menos na região de Colônia e Düsseldorf, que fica aqui pertinho. A parte de eventos, que Colônia é uma dessas cidades que tem muito evento de cultura pop, Comic Con, feira, várias coisas desse sentido, e essa é uma indústria que eu sempre gostei muito e que sempre me chamou muita atenção. E tinham opções de trabalho em inglês. Essa foi uma das coisas que eu comecei a me informar um pouco mais, porque
era algo que eu achava interessante. E outra coisa que eu descobri também é que existem muitas desenvolvedoras de jogos aqui nessa região. Eu encontrei vários anúncios de vaga de gestor de projetos em empresas que fazem games. E isso também era muito interessante. Por exemplo, a Electronic Arts e a Ubisoft têm escritórios e estúdios grandes aqui em Colônia. E aí eu já comecei a ficar um pouco mais animada, porque essas empresas trabalham em inglês. Então, já vi algumas opções que poderiam, né, ser interessantes para mim e comecei a ficar um pouco mais animada. Mas tinha uma empresa que sempre aparecia em todas as minhas pesquisas e eu nunca tinha ouvido falar e eu não sabia o que eles faziam, que se chama ESL Gaming. E tinham muitas vagas nessa empresa, muitas e muitas vagas, inclusive na área de gestão de projetos. Só que pelos anúncios que eu via, eu não conseguia entender direito o que a empresa fazia. Parecia alguma coisa a ver com eventos, mas também parecia alguma coisa a ver com jogos eletrônicos. E não estava bem claro para mim o que. Mas, sempre que eu procurava informações sobre essa empresa, apareciam propagandas sobre uma tal de ESL One Cologne, que ia ter aqui na cidade de Colônia em julho de 2018. E aí eu dei uma olhada nos ingressos e tinha uma categoria de ingresso para esse evento que não era muito caro. Era um evento que ia acontecer sexta, sábado e domingo, acho que na segunda ou terceira semana do mês de julho, e tinha uma categoria de ingresso que custava 29 euros pro sábado. E eu pensei, 29 euros, né? Não é muito caro, não é muito barato, mas vou lá talvez pra ver o que é esse negócio, o que essa empresa faz. Então comprei o ingresso, cheguei lá totalmente desavisada e surtei completamente. Muito bem. Eu descobri que a ESL Gaming é uma empresa que organiza os campeonatos de jogos eletrônicos, principalmente de Dota 2 e Counter-Strike. Essa empresa foi uma das primeiras a começar a organizar torneios e ligas e dar prêmio em dinheiro para as equipes que participavam dessas competições. Isso já faz, muitos e muitos e muitos anos. E por causa disso, ela é hoje a líder mundial do mercado. Bom, e à medida que a organização foi crescendo, a empresa se especializou em fazer os eventos, né? Transformar os campeonatos em eventos para os fãs também. Porque até então a maioria das competições aconteciam em formato de LAN, né? E a ideia deles era trazer uma experiência para os fãs. Então, ao longo dos anos, isso aí cresceu e hoje eles fazem eventos incríveis, assim. Então, a ESL One Cologne em 2018, para mim, foi uma experiência, assim, porque eu não fazia ideia que ficar assistindo 10 rapazes jogando jogos de computador, assim, no palco ia ser interessante ou ia, me chamar a atenção. E foi um negócio incrível, porque existem vários aparatos visuais, né, para tornar a experiência mais interessante. E então tem as arquibancadas, tudo, e daí tem um palco grande, tem os computadores, né, para o pessoal jogar, e aí em cima desses computadores tem 5 telas de cada lado. Então, em cada uma dessas telas tem a foto de um dos jogadores. E aí, por exemplo, a ESL One Cologne é um evento de Counter-Strike. E aí, quando um dos competidores era eliminado da competição, por exemplo, a foto dele apagava do telão. E aí, quando você chegava lá, eles entregavam também umas pulseirinhas eletrônicas que tinham luzes, né? Amarela, azul e vermelha. Então, por exemplo, quando a equipe amarela ganhava, todas as pulseirinhas ficavam amarelas. E aí, quando você olhava de cima nas arquibancadas, o estádio inteiro ficava amarelo, sabe? Tinham várias músicas também durante as partidas, então realmente era uma coisa muito, muito emocionante, assim. Eu já fui em jogo de futebol que não era tão interessante, sinceramente. E aí eu, perdi a cabeça, assim. Eu saí de lá no sábado decidida que essa era a empresa onde eu queria trabalhar. Mas como, né, que eu ia trabalhar nessa empresa? Então, assim, se você está procurando emprego na Alemanha ou em qualquer outro lugar, pegue seu caderninho agora que eu vou te ensinar o caminho das pedras. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma conta não oficial, vamos dizer assim, no LinkedIn e procurar várias pessoas que trabalhavam nessa empresa, porque eu queria entender quais que eram os departamentos ou as equipes internas que eles tinham para eu conseguir
entender também como que a empresa funciona, o que eles fazem por eles mesmos e que tipo de serviço que era terceirizado. E também os cargos das pessoas, se existiam gestores de projeto lá dentro e principalmente o que as pessoas que trabalhavam com gestão de projetos tinham de conhecimento, de experiência profissional, de cursos, esse tipo de coisa, para eu saber o que eu já tinha e o que eu talvez precisaria aprender. Então, por exemplo, eu vi várias vagas na área de TI, mas eu não tenho formação na área de TI e eu também não tenho conhecimento, muito menos interesse de trabalhar na área de TI. Então, isso já é uma coisa que eu descartei. Mas eu percebi que na área comercial e na parte de eventos tinham algumas vagas para gestores de projeto, mas que essas pessoas também tinham muito conhecimento na área de marketing e em consultoria e em vendas também. E sendo que eu já tinha trabalhado com vendas um tempo, então isso não ia ser um grande problema, mas principalmente marketing e consultoria eram duas áreas aí que eu não manjava muito. Então o que eu fui fazendo foi uma lista, né? Eu fui pegando essas informações e fui anotando ali num caderninho para saber, isso aqui eu sei bem, isso aqui eu sei mais ou menos, esse curso aqui pode ser interessante, essa outra área aqui eu não tenho conhecimento, não tenho interesse, e aí fui fazendo uma lista de todas essas coisas. E agora entra uma sacada muito importante sobre a Alemanha. Aqui você não precisa ter vínculo com nenhuma universidade para fazer estágios, e estágio na Alemanha pode ser tanto voluntário quanto remunerado. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei os meus documentos, né, diploma, meu currículo no formato certinho que o pessoal usa aqui na Alemanha e fiz uma carta de apresentação um pouco genérica. Inclusive, tem um post lá no meu blog onde eu explico certinho quais são os formatos, tem templates para você usar se você estiver procurando emprego e eu falo um pouco sobre como que são os processos seletivos aqui na Alemanha, caso você tenha curiosidade. Muito bem, eu peguei todos esses meus documentos e eu fui até incubadoras ou startups aqui na Alemanha que atuavam nessas áreas que eu precisava aprender, né? Que eu tinha interesse em aprender. E aí eu chegava lá, pedia para falar com alguém de recrutamento ou pedia para falar com o gestor aí da área que eu tinha interesse e para isso eu também usei aquela conta lá muito incrível do LinkedIn para descobrir o nome das pessoas que trabalhavam nessas empresas. Porque aí eu já chegava lá e falava, eu tô procurando fulano, entendeu? E isso já fazia com que as pessoas se dispusessem um pouco mais a me receber, né? E aí eu conversava com essas pessoas e explicava, né? Olha, né, meu nome é Clarissa, eu me mudei pra Alemanha, né, no início desse ano, eu tô interessada em mudar de área, eu tenho formação na área de engenharia elétrica e eu quero mudar pra área de marketing. E estou procurando oportunidades para aprender. Então, eu tenho conhecimento e experiência nisso. Eu vi que a empresa de vocês é uma empresa que está começando e que vocês estão, né, se desenvolvendo nessa área específica aqui e eu estou disposta a trabalhar de graça. Vocês têm alguma coisa para mim? E às vezes as pessoas riam da minha cara, me achavam muito esquisita, porque eu acho que isso não é muito comum aqui. E outras pessoas achavam super interessante. Então, essas pessoas que achavam interessante foram as pessoas que me deram oportunidades. Então, às vezes eu conseguia um estágio de 1 mês trabalhando 8 horas por dia, às vezes era um estágio de 3 meses trabalhando 4 horas por dia, então eu conseguia fazer um estágio de manhã, outro estágio à tarde. E aí, de vez em quando, alguém que trabalhava comigo me recomendava ou contava essa história para uma outra pessoa. E aí, essa pessoa vinha falar comigo e aí eu conseguia outra coisa. E aí, eu fui fazendo isso durante um tempo. O meu objetivo com isso tudo não era só aprender, era também conhecer pessoas, porque contatos, quando você está procurando emprego, é muito importante. Mas, além disso, juntar cartas de recomendação, que aqui na Alemanha as pessoas valorizam muito. E as cartas de recomendação na Alemanha, como tudo na Alemanha, elas também têm um formato específico e principalmente existe um vocabulário específico que as pessoas de recrutamento e de RH usam quando fazem cartas de recomendação para os funcionários. Então, com base nesse vocabulário específico, o recrutador que está lendo a sua carta já sabe o que esperar daquele candidato em particular.
E isso é uma coisa que eu só descobri depois que eu tava morando aqui. Então, por mais que eu tivesse cartas de recomendação das empresas onde eu trabalhei no Brasil, e eu tinha carta de recomendação também de professores meus, principalmente professores que fizeram doutorado ou pós-doutorado no exterior. Isso é muito valorizado, então se você tem, de repente, o seu orientador de TCC, fez uma especialização no exterior e está disposto a te dar uma carta de recomendação, peça que vai ajudar. Por outro lado, nenhuma dessas cartas foi escrita nesse formato ali específico que eu mencionei que as pessoas usam aqui na Alemanha, porque, enfim, não é assim que a gente faz as coisas no Brasil. Então, o meu objetivo com esse processo todo dos estágios voluntários era também conseguir cartas de recomendação, não só de empresas alemãs, né, mas que estivessem nesse formato padrão alemão. Claro que isso também só foi possível porque eu e meu marido tínhamos juntado muito dinheiro antes de virmos morar na Alemanha, então eu podia me dar o luxo de ficar um tempo trabalhando sem remuneração. E por outro lado, ele também estava empregado, então o salário dele era suficiente para manter as contas que a gente tinha na época. Isso é uma coisa que você precisa aí levar em consideração na sua empreitada também. Bom, chegamos em 2019, que foi quando eu consegui o meu primeiro emprego aqui na Alemanha. Por conta de todo esse networking aí, eu acabei conseguindo um emprego que era de 40 horas por semana, com salário, tudo certinho. Era uma vaga de gerente de vendas em uma empresa de software que fazia várias soluções para marketing digital. Então, para a criação de site, para anúncios no Google Ads, no Facebook Ads, plugin SEO para blogs, esse tipo de coisa. E um disclaimer muito importante a respeito dos managers aqui na Alemanha, né? Manager, traduzindo, seria gerente, é que você ser gerente na Alemanha não quer dizer que você gerencie pessoas. Isso tem muito mais a ver com as responsabilidades do trabalho e as suas atividades do que com uma equipe que você lidera, por exemplo. Então, não se iluda aí com esse negócio do gerente, porque é um pouco diferente aqui na Alemanha. É um pouco mais como se fosse um analista que a gente tem no Brasil, sabe? Então, eu consegui um emprego de analista de vendas. E esse emprego me trouxe uma rotina mais sossegada, né? Porque antes eu tava aí nessa loucura de várias empresas diferentes, e uma coisa de manhã, uma coisa de tarde, o horário não era, nem sempre era fixo. Então, uma vez que eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu realmente tinha uma rotina e começou a me sobrar mais tempo também. Então, foi neste momento que eu pensei, bom, agora que já juntei esse material, agora que eu também entendo um pouco melhor como que funciona o recrutamento aqui na Alemanha e eu tenho um pouco mais de tempo, agora eu vou focar na ESL Gaming. Então, o que eu fazia é que todos os dias eu entrava no site da empresa, nos sites de anúncios de vaga e no LinkedIn e via o que tinha de vaga aberta nessa empresa. Quando eu achava alguma coisa que tinha mais ou menos a ver com o meu perfil ou alguma oportunidade que de repente tinha lá uma lista de 10 pré-requisitos e eu tinha pelo menos 6, eu mandava lá os meus documentos dizendo que estava interessada nessa vaga. E eu mandei muitos currículos. Eu não tenho nem noção de quantos currículos que foram, mas foram muitos currículos para ESL Gaming. E aí no começo eu recebi aquela resposta automática super padronizada, né? Prezado candidato, infelizmente o seu perfil não está alinhado com as nossas expectativas para essa vaga, então não daremos continuidade ao seu processo, mas ficaremos com o seu contato no nosso banco de dados e blá blá blá. Só que, como eu estava mandando, né, currículos loucamente para essa empresa, o que começou a acontecer comigo é que depois de uns meses o RH me mandava e-mails assim, ó. Prezada Clarissa, recebemos seu currículo novamente, sabemos que você tem interesse de trabalhar na nossa empresa, mas infelizmente o seu perfil não está alinhado com esta vaga especificamente. Mas isso não fez com que eu desistisse, né? Muito pelo contrário. Agora que ele sabia o meu nome, aí sim que eu ia mandar currículo a torto e direito. Então eu continuei mandando. Quando eu via alguma oportunidade que podia ser interessante, eu mandava lá um e-mail com os meus documentos e fui insistindo ao longo de todo o ano de 2019. Eis que, em dezembro de 2019, eu estava voltando para casa do meu trabalho
quando eu recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. E que, por acaso, era do RH da ESL Game. Era uma moça dizendo que lembrava de mim por causa de todos os currículos que eu tinha mandado e que a empresa estava passando por uma reestruturação interna e que isso ia fazer com que abrissem algumas vagas. E tinha uma vaga especificamente na área comercial que pedia, né, vários conhecimentos que eu tinha. E aí ela queria saber se eu ainda estava procurando emprego e se eu tinha interesse de fazer uma entrevista. E aí, internamente, eu tava que nem aquela menina do filme Simplesmente Amor, né? Super surtando, mas tentando manter a compostura, e disse, não, claro, tenho interesse, né, a gente pode conversar, me manda por e-mail quais que são as opções de dia e horário e vamos marcar uma entrevista. Bom, e aí eu fiz uma primeira entrevista com o RH por telefone. Geralmente essa é a primeira etapa do processo seletivo em quase todas as empresas aqui na Alemanha, porque o RH realmente quer filtrar os candidatos antes de passar para uma entrevista com o gestor da área ou com o líder da equipe e tal. E eu lembro que a minha entrevista com a gerente da RH foi bem engraçada, assim, porque ela falou assim, uma das primeiras coisas que ela falou para mim foi assim, eu li tantas cartas de apresentação suas que eu sinto como se eu já te conhecesse. Então, a entrevista, ela foi muito mais uma conversa, né? Ela queria muito saber por que eu queria tanto trabalhar na empresa, se eu já tinha ido nos eventos, o que eu achava do produto deles, qual que era a minha opinião e tal. Então, por um lado, foi uma entrevista muito mais aprofundada e muito mais específica do que a maioria das outras entrevistas com RH que eu já tinha feito. Mas, por outro lado, ela foi um pouco mais pessoal, eu acho, do que a maioria das outras, porque... Enfim, ela não teve que fazer muitas daquelas perguntas padrão, né? Tipo assim, fale sobre você, ou fale sobre as suas experiências e tal, porque como ela já tinha lido tantas vezes a meu respeito, essas coisas ela meio que já sabia. Então foi uma entrevista bem legal. E aí depois disso eu fiz mais 2 entrevistas. E aí na véspera de Natal do ano passado eu recebi a notícia de que tinha sido aprovada pra vaga, que eles iam me mandar a proposta com o contrato e tudo certinho pra gente alinhar aí quando que ia ser a minha data de início, até porque eu tinha outro emprego na época, né? Então eu precisava também dar aviso prévio e organizar todas as outras coisas e tal. E foi uma coisa que eu deixei claro durante as entrevistas, né? Que por mais que eu quisesse muito aquela oportunidade, quisesse muito trabalhar naquela empresa, que eu também tinha os meus compromissos com o meu atual empregador e que eu queria deixar as coisas o mais em ordem possível. Porque eu também acho importante, né? Essa reciprocidade. Se uma pessoa te deu uma oportunidade e acreditou nas suas qualidades, na sua competência, você também não deve deixar essa pessoa na mão, essa empresa na mão e sair correndo atrás de outras coisas, meio que tanto faz. Então, sempre seja muito responsável, assim, nesse tipo de coisa, busque uma ética profissional, porque a longo prazo isso vai te trazer sucesso. O vídeo de hoje foi bem comprido, mas é uma história que eu acho que vale a pena ser contada, porque eu acredito muito no esforço das pessoas. Eu acredito que se você quer alguma coisa, se você vai atrás, você vai conseguir. Claro que não adianta só ficar com os pensamentos positivos, né? Você realmente precisa se informar, precisa fazer um plano e precisa tomar todas as medidas para conseguir alcançar o seu objetivo, o seu sonho. Então, por isso que eu queria contar essa história aqui, porque eu acho que é um grande exemplo disso e eu acho que pode inspirar muitas outras pessoas, porque não é nada fácil, mudar de país não é fácil, mudar de área de atuação não é fácil, se inserir no mercado de trabalho novo não é fácil, mas existem alguns aprendizados, assim, dessa história que eu acho que são importantes. A primeira coisa é a humildade, né? Você precisa estar disposto a talvez trabalhar com um cargo que seja um pouco abaixo do que você esperava, de repente trabalhar de graça, como foi o meu caso. Não são todos que vão dar oportunidades, mas você sempre deve apreciar as pessoas que estendem a mão, sabe?
Então, tudo isso eu acho que serve de aprendizado. Além disso, né, algumas dessas dicas que eu mencionei ali, por exemplo, usar o LinkedIn. Eu não acho que isso serve só para se você tem uma empresa específica, se você está visando uma empresa específica, mas eu acho que é sempre interessante dar uma olhada no que outros profissionais da sua área estão fazendo, no que eles estão se especializando, para você também saber que tipo de curso você pode fazer em seguida, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebi ao longo dessa jornada é que aqui na Alemanha as pessoas elas gostam muito de papéis, né, de documentos. Então, essa questão ali da carta de apresentação é muito importante. As cartas de recomendação no formato padrão, aliás, todos os seus documentos no formato padrão é essencial. Se os seus documentos não estiverem em ordem, as pessoas elas não vão nem perder tempo olhando, vão simplesmente botar na pilha de recusados e você nem vai ter a oportunidade, sabe? Então, demorou até que eu conseguisse entender como que funcionavam todas essas coisas. E, além disso, por exemplo, como eles gostam muito de certificados e de diplomas, eu fiz um curso de gestão de projetos depois que eu estava aqui na Alemanha. Não é nenhum desses cursos caros, tipo PMBOK ou Prince2, nada disso. Eu fiz um curso como se fosse uma pós-graduação de uma universidade chamada FEA Universität, que fica em Hagen. É um curso 100% online, mais ou menos na vibe do Coursera, que também tem vários cursos na área de gestão de projetos com certificado. Todas essas pequenas etapas me ajudaram a entender como que esse processo funciona na íntegra e me ajudaram a chegar no meu objetivo. Então, eram todas essas informações que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu sei que é muita coisa e é um vídeo muito comprido, mas que eu acho que é importante. Então, por isso que estamos aqui. Para encerrar esse vídeo, eu só queria dizer que se tem alguma coisa que você quer muito, se informe, faça um plano, mostre a sua vontade, se dedique que você vai conseguir. Então, se você achou alguma dessas dicas interessante, deixa um like e mande esse vídeo para aquele seu amigo que está procurando emprego. Um beijo e até a próxima!